Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês o curso A Consciência de Imortalidade, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro de 2010. Informações e inscrições com o senhor Eduí Ferro. E-mail edui.ferro@uol.com.br ou telefones 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Também queria pedir a vocês que divulguem a petição pela libertação do coronel Luiz Afonso Plasas Vega. Embora o acontecimento tenha se dado fora do Brasil e não pareça uma coisa tão importante à primeira vista, eu garanto para vocês que este caso é o eixo em torno do qual está rodando todo o destino da América Latina e do Brasil, inclusive. Se o coronel Plasas continuar na cadeia e o pessoal que o colocou lá continuar impune, então fica garantida a vitória das Farc, do Foro de São Paulo, etc., etc. Com um passo fundamental que eles deram para dominar a Colômbia através de um golpe de Estado judiciário. Porque o pessoal, as Farc têm o apoio de 2% da população colombiana. Quer dizer, esses 2% são os membros das Farc, seus parentes e amigos. 98% da população os odeia, mas odeia mesmo. Tá certo? Tanto que elegeram o Juan Manuel Santos porque ele prometeu acabar com a Farc. O lema dele era Farc, seu tempo acabou. Né? E já mostrou que está a fim de agir, mesmo com esse ataque no qual eles mataram lá o Mono Rojoy e captaram mais laptops ainda mais comprometedores que os do Raul Reis. Então, o Juan Manuel Santos foi eleito principalmente com o programa de extinção das Farc. E, agora, o pessoal das Farc se infiltrou no sistema judiciário e tem usado isso como instrumento de vingança. E o principal alvo de vingança deles era o coronel Plasas Vega. Por quê? Porque, além dele ter desalojado os terroristas do M-19 que ocuparam o Palácio de Justiça em 1985, ele chefiou inúmeras operações militares que deram um prejuízo monstro ao pessoal das Farc. Doeu no bolso, que é a parte mais sensível dessas criaturas. Ele conseguiu recuperar bilhões que essa gente tinha ou ganho ilicitamente no tráfico de drogas, ou com sequestro, ou roubado. E ele devolveu tudo isso aos cofres públicos. Eles jamais o perdoaram por isso. Uns anos atrás tentaram umas acusações de corrupção, inventaram lá um monte de coisa, não deu nada porque se provou que o coronel estava totalmente inocente. Passaram uns anos, eles tentaram de novo essa farsa dos 11 desaparecidos. 11 desaparecidos, aos quais eles mesmo deram sumiço, porque os 11 cadáveres estão lá guardados na geladeira da universidade, e essa porra dessa juíza Maria Estela Rara nunca permitiu que os exames de DNA que os advogados de defesa tivessem acesso aos exames de DNA. Então, falou 11 desaparecidos, ela mesma escondeu os cadáveres, pô. Os cadáveres não estão desaparecidos coisa nenhuma, estão lá guardados. Né? Então, montaram essa farsa monstruosa contra o coronel Plasas Vega, que é o líder militar de maior prestígio na Colômbia, quer dizer, peitando, né, o parlamento, peitando a presidência da República e peitando a opinião pública colombiana inteira. Quer dizer, a sentença de uma juíza, que inclusive, até após assinar, fugiu para a Alemanha, alegando ameaças de morte que não aconteceram. A ameaça não é de morte, a ameaça é de colocar na cadeia por causa do que ela fez. Então, esse caso do coronel Plasas Vega tem uma importância enorme, embora não pareça à primeira vista. Então, eu peço a vocês que divulguem essa petição. Essa petição, ela não é assim apenas uma tomada de posição, só para manifestar, assim, colocar em... Ela não tem finalidade apenas de propaganda, como foi o caso do Manifesto pela Democracia. Ela não é uma abaixo-assinada, é uma petição que será enviada quando alcançar um certo número de assinaturas. Não precisa ser tão grande, né? Mas precisa ter bastante gente. Será enviada ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos,
mostrando que ali tem um monte de gente que está entendendo o que está acontecendo, e nós vamos dar à presidência da Colômbia um apoio de que ela precisa para tomar uma providência contra essa gente. Então não se trata apenas de uma tomada de posição, não se trata de mostrar, como é que diz, expressar a nossa indignação, tudo isso, olha, eu sempre achei, abaixo assinado é viadagem, não serve para nada, a não ser que seja uma petição para ser endereçado a uma autoridade específica pedindo uma ação clara e determinada. Então se tornará um documento oficial que será entregue à presidência da Colômbia e que será útil para a presidência da Colômbia. Né? Muito bem. Então, por favor, divulguem e peçam para todos os seus amigos assinarem aqui. O endereço é da http://www.freeplazasvega, Free Plazas Vega, Plazasvega, freeplazasvega.org. Também convido vocês a visitar o seminário, o www.seminariodefilosofia.org, onde toda hora nós estamos colocando novidades lá, e também o site www.institutoolavodecarvalho.com, www.seminariodefilosofia.org ou www.institutoolavodecarvalho.com. O pessoal do Paraná, que fundou o Instituto Olavo de Carvalho, está oferecendo lá uma série de cursos muito interessantes, dados por gente bem qualificada. O que esse pessoal está fazendo lá é a única promessa de futuro, de sobrevivência da alta cultura no Brasil. A única, presta atenção, porque ninguém vai fazer nada. Universidades não vão fazer nada, governo não vai fazer nada, pessoal, classe política não vai fazer nada, e mídia, sobretudo, não vai fazer nada. Só nós estamos tentando preservar e fazer frutificar a alta cultura no Brasil. Somente nós. Né? Na hora que foi a minha avó que escolheu o meu nome. Olavo é uma palavra norueguesa que quer dizer sobrevivente. Então significa dizer, morreu todo mundo, sobrou eu, porra. Então agora vocês vão ter que me aguentar. Porque só eu que estou na jogada, não tem mais ninguém, infelizmente não tem mais ninguém. Também ia pedir a vocês o seguinte, que reparem no seguinte negócio. A Graça Salgueiro está fazendo um trabalho maravilhoso de informação a respeito de tudo que se passa na América Latina. O blog dela, http://notalatina.blogspot.com, ainda é a melhor fonte de informação sobre tudo que se passa na política latino-americana. O blog é frequentemente plagiado por esses sem vergonhas da grande mídia, que assim, eles esperam passar um tempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses, às vezes um ano, e daí publicam um negócio que já saiu no Nota Latina um ano atrás sem citar a fonte. Isso é uma sacanagem. E esses caras estão ganhando, você vê, jornalista no Brasil ganha muito bem. Você vê, o Luiz Nassif foi contratado aí pelo governo, né, para trabalhar lá na imprensa oficial, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Lula, com um salário de R$30 mil por mês. Isso aí não é brincadeira. Enquanto isso está lá a Graça Salgueiro, né, fazendo das tripas coração para cumprir a missão que é dos outros, na verdade, e não está ganhando porra nenhuma. Então, por favor, entre no site notalatina.blogspot.com e contribuam com essa verdadeira heroína, uma pessoa extraordinária, tá entendendo? Uma verdadeira patriota. Então, todos nós temos que contribuir e não fazemos mais do que a obrigação de contribuir. Nós temos que ajudar essa mulher. Ela está sozinha, isolada, não está ganhando nada, tá certo? Enquanto está esse monte de vagabundo na imprensa, Esmerval Pereira, Luiz Garcia, essa putada toda, está lá só para enganar e para plagiar os outros, com atraso. Né? Também, lembrar, pessoal de Portugal, né? Estamos formando um grupo de alunos meu lá em Portugal, sob a liderança do José Roldão. Então, quem estiver interessado, eu acho que a formação desses grupos é extremamente útil. Escreva para José Roldão, tudo junto, José Roldão, sem acento no E e sem tio no A, joseroldão@gmail.com. E o pessoal aqui dando palpite. Fica quietinho aí. Então, vejamos, aqui por falar em Nota Latina,
tem um artigo importantíssimo, da Graça Salgueiro, explicando que o famoso golpe no Equador não foi golpe de coisa nenhuma, foi um circo, foi um negócio inventado pelo próprio Correia para se fazer de vítima e sair fortalecido. Né? Você imagina se o pessoal de polícia consegue dar um golpe. O que é isso, porra? Eles estavam lá simplesmente reclamando de uma coisa que é o direito deles. E não havia ameaça nenhuma de golpe, da qual já é apresentada como, né, um golpe e imediatamente, né, a correola toda universal, a chamada opinião pública mundial, que é um treco que não existe, a opinião pública mundial constituída de 5 pessoas, né, começa a fazer barulho e manifestar apoio ao Correia, coitado do Correia. Né? Então, muito bem. Então, olha, o resultado da eleição no Brasil, eu acho a coisa mais significativa, mais importante, foi a votação do Tiririca. O resto é tudo palhaçada. A única coisa séria é a votação do Tiririca. Por quê? É o maior voto de protesto que já se fez na história do Brasil. Se aparece um sujeito dizendo, olha, eu não sei o que faz um deputado federal, mas eu também quero ser. Tá certo? Eu sou a besta quadrada, não entendo porra nenhuma disso, e voto no Tiririca, que pior que tá, não fica. O cara aparece dizendo isso, e votam nele. É claro que estão dizendo que o sistema inteiro é uma palhaçada, e que ninguém o representa melhor do que o Tiririca. Então, o senhor Luiz Mercadante ficou indignado, onde já se viu, tal. Olha, mas entre o Tiririca e o Mercadante, quem é o mais palhaço, meu Deus do céu? Eu me lembro claramente do desempenho do Mercadante. O Mercadante Zé Dirceu, na CPI, né, dos anões do orçamento de 1993. O pessoal não tem mais memória. Né? Você vê, isso aí foram 17 anos atrás. Mas eram os mesmos personagens. Naquela época, pela atuação deles ali, você já dava para prever tudo o que ia acontecer no país pelas 2 décadas seguintes. Um analista atento, mas o único analista atento que era eu, porra. Esse aqui é a merda, tá entendendo? Um cara sozinho não adianta. Então, ali na época já ficou claro, primeiro, que o PT tinha um serviço privado de inteligência. Tinha lá a CIA, a KGB do PT, que sabia tudo a respeito de todo mundo. Né? Inclusive, assim, o negócio de romper sigilo bancário, não havia sigilo bancário para o PT. Ele abria a conta de quem quisesse, pô. Olha, um dia chegou lá o Zé Dirceu e está acusando um outro de ter dado propina para não sei quem, que o Zé Dirceu sabia até o número das cédulas. Hã? Não é um negócio incrível? Agora, o desempenho dele e do Mercadante lá foi uma palhaçada, mas uma palhaçada. O maior que denunciaram, por exemplo, a empresa Odebrecht, que tinha desviado dinheiro na construção de não sei quantos aeroportos. A Odebrecht jamais construiu um aeroporto na vida. Daí, um dia apareceu lá um engenheiro da Odebrecht, né? E disse que estava guardando uns documentos secretos na casa dele. Né? E apareceu lá, não foi nenhum deles, foi um outro cara que era aliado do PT, até esqueci o nome do filho da puta. Foi lá, mandou apreender 40 mil páginas de documentos, 40 mil páginas de documentos, e no dia seguinte apresentou o relatório de leitura. O cara leu 40 mil páginas, da noite pro dia. Né? Daí, apareceu lá entre os suspeitos de corrupção, tinha um sujeito chamado Roberto Campos. Daí, o Dirceu e o Mercadante tiveram orgasmos, né? Catamos o Roberto Campos, blá, 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 blá. Foi ver, Roberto Campos era um engenheiro da Odebrecht. Se fuderam, quer dizer, foi uma palhaçada o tempo todo. Então, o que é que eles têm que o Tiririca não tem? Eu sei o que ele tem. Eles são um pouco mais sem vergonha que o Tiririca. O Tiririca tem apenas a cara de pau de se apresentar para um cargo para o qual ele, obviamente, não está qualificado. Mas o Lula está qualificado para ser presidente da República? É? Esse homem que
subiu na vida mais que qualquer outro brasileiro. Né? Enriqueceu a família, está lá o Lulinha, que não me deixa mentir. Né? Você chega lá, o Lula está todo bonito, de terno Armani, né? Com as unhas feitas, né? Bonitinho. Ele se enfeitou todo, passou assim, a fumar cigarro importado, um uísque importado, né? Que começou só a tomar uma pinga, né? Daí começou, né? A tomar champanhe, clicou e uísque importado, essa coisa toda, mas não aprendeu a ler, o filho da puta. Só isso já mostra a personalidade inteira. O cara vamos dizer, ele é uma futilidade. O Lula é uma bolha de sabão em torno de um peido. Entendeu? Quer dizer, botaram sabão no cu de alguém, você peidou, saiu o Lula. O cara é vazio, o homem vazio. É uma vergonha. Né? Agora, como é que pega um sujeito fútil desse e coloca na presidência? Então, se o Lula pode ser presidente da República, o Tiririca pode ser deputado, pode ser senador, pode ser presidente. E garanto, o Tiririca não roubaria tanto quanto o Lula. O Tiririca não seria capaz de inventar o mensalão, e o Lula inventou, porra. Inventou e foi o chefe, chefiou essa coisa. E a mídia inteira, né? Só blindando o cara. Você pode falar do mensalão, pode falar dos deputados, mas não toque no presidente da República. Protege o cara no desafio e ele ainda sai chorando. Ah, levei mais que matado aqui Jesus Cristo. Pô, tem que dar uns tapas na cara do desgraçado, porra. Não adianta nem dar tapa quando você bate num sujeito, você tem alguma esperança que ele melhore. Agora dar tapa no Lula perde tempo. Né? Quer dizer, é a coisa de uma degradação, de uma baixeza que não merece comentário. Mas, vocês que estão aí dentro do Brasil, vocês não conseguem ver a coisa, como é que diz, com as proporções que ela tem. Porque se a gente conta com o americano o que se passa no Brasil, o sujeito simplesmente não acredita. Não acredita, porque é palhaçada demais, é grotesco demais. Não é que está além da imaginação humana, está aquém da imaginação humana. É idiota demais. Então o americano não acredita. Agora, depois que você explicou várias vezes, mostrou as notícias, etc., o cara começa a acreditar, daí ele começa a olhar para você com uma cara de piedade, que é um negócio assim, a coisa mais humilhante do mundo. Ele olha para você assim, como se pensa, coitadinho do rapaz, ele nasceu no Brasil. Né? Agora vocês estão aí dentro, vocês estão achando, vocês veem a coisa como se fosse tudo normal. Quando reclamam nos mesmos termos com que, digamos, um deputado britânico, né, reclamaria do governo trabalhista ou conservador. Quando a situação é tão diferente, duas situações absolutamente heterogêneas, quando você usa a mesma linguagem para falar das duas, é porque tem alguma coisa errada. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Zé Serra só teve 33% da votação. E mereceu. Mereceu isso. Ele não vai ganhar no segundo turno. É quase impossível. Tá certo? A não ser que ele tome algumas providências. A primeira providência é o seguinte. Se ele tirar o vice Índio da Costa, ele vai perder uma boa parte dos votos, porque que ele os deve ao Índio da Costa. Né? Porque ele não ia ter voto nenhum. Mas como o Índio da Costa conseguiu ocupar um espaço, então o pessoal não votou no Serra, votou no Índio da Costa. Agora ele vai tirar o Índio da Costa, botar a Marina, como estão cogitando de fazer, fala, bom, aí ele vai perder voto, porque o pessoal da Marina não vai ir atrás. O pessoal da Marina vai para a esquerda, meu Deus do céu. Uma aliança política entre líderes não garante eleitorado, meu Deus do céu. Quando é que vão entender isto? Garante eleitorado só se for eleitor de cabresto. Aquele que vota no qual o chefe mandou votar. O que não acontece no Brasil. No Brasil as pessoas não votam em partidos, elas votam em pessoas. Só quem vota em partido é militante de esquerda. E a turminha que vota na Marina é tudo militante de esquerda. Então eles vão votar no candidato que for mais de esquerda e não naquele que a Marina indicar. Se a Marina indicar o Zé Serra, está ferrado o Zé Serra. Então, em segundo lugar, durante a campanha falou-se, o Índio da Costa começou a falar e depois o Serra também falou, embora blindando a pessoa do Lula novamente, e dizendo até que o Lula está acima do bem e do mal, que é a coisa mais absurda que... Veja,
Nem mesmo um militante do PT pode dizer isso do seu líder. Agora, o cara da oposição, dizer que o seu adversário está acima do bem e do mal. Ô Serra, tu quer perder, tu quer apanhar, tu gosta de apanhar, porra. Nunca vai aprender, nunca vai aprender. Por quê? O Serra é o tipo seguinte, ele é mandão, autoritário e fraco. É o pior tipo de líder que existe, é esse. Cara mandão e fraco. Outro que é mandão e fraco é esse Tarso Genro. Porque o dia que o Bolsonaro jogou merda na cabeça dele, ele baixou a cabeça e ficou quietinho. Então, ele se faz de fortão quando sente que está resguardado. Quando se vê atacado, põe o rabo entre as pernas e fica quieto. Isso quer dizer, para derrotar o Tarso Genro, bastava intimidá-lo. Agora, a Ieda Cruzes, ela não consegue intimidar uma barata. Como é que vai intimidar o Tarso Genro, meu Deus do céu? A mulher é uma coitada. É aquela que os caras não fizeram aquela manifestação, tamparam a porta da casa dela, não deixar a governadora sair. Mas se eu fosse o governador, eu saia lá com o revólver em punho, matava 3 ali. Falei, matei em legítima defesa. Exerci a minha autoridade. Agora, ela vai se fazer de coitada. No Brasil, todo mundo só quer fazer de coitado. Ser corajoso virou um defeito moral imperdoável no Brasil. Imperdoável. Todo mundo tem que mostrar que é mais cagão que o outro. É concurso de caganeira nacional. Então, eles mencionaram na campanha o episódio da ligação PT-FARC, que é a coisa mais comprovada da história nacional. Está comprovado oficialmente nas atas do Foro de São Paulo. E tem mais não sei quantas provas, como é que se diz, circunstanciais também. Por outro lado, a ligação das FARC com o PCC estão na mão do juiz Odilon de Oliveira, que já apresentou isso várias vezes e ninguém está ligando. Olha, se o PT está ligado com a FARC e o FARC está ligado com o PCC, então formou-se uma cadeia de comando aí, meu Deus do céu. Então, denunciar isso durante uma campanha é bom que se faça, mas está longe de ser o suficiente. Por quê? Candidatos em campanha não fazem denúncias, eles apresentam programas de ação. Se ele simplesmente oferece uma denúncia, ele está apenas falando mal do adversário, isso não significa nada. Se querem ganhar a eleição, eles têm que se apresentar com um programa de ação contra a criminalidade de alto nível e tem que prometer destruir a máquina de corrupção petista. Ele tem que se apresentar e dizer, eu sou candidato para destruir a máquina de corrupção do PT que está aliada às FARC e ao PCC. É a primeira coisa que eu vou fazer. Chegando na presidência, abrir inquérito contra esse desgraçado, averiguar tudo sobre a ligação PT-FARC, tudo sobre o Foro de São Paulo, tudo sobre a conexão da FARC com o PCC e botar toda essa gente na cadeia. O cara deveria se apresentar dizendo, esse é o meu programa de governo. Quem apresentar esse programa de governo ganha 70% dos votos. Agora, te digo para você, Serra não é homem para fazer isso. Não tem 2 culhões suficientes para fazer isso. E também tem rabo preso, porque o Serra é um membro da família Allende. É casado com gente da família Allende. Então, ter rabo preso com o comunista e, além do mais, não é um homem de coragem. A ideia é sempre se apresentar como bonzinho, bom moço, etc, etc. Meu Deus do céu! O que é isto? Vocês imaginam Napoleão Bonaparte se fazendo de bom moço? Vocês imaginam Júlio César se fazendo de bom moço? Você imagina Luís XIV se fazendo de bom moço? Você imagina Winston Churchill se fazendo de bom moço? Você consegue imaginar Abraham Lincoln se fazendo de bom moço? O que é isso, minha gente? Eles estão promovendo no Brasil a figura do anti-líder. O cara, ele chega lá e diz, não sou líder de coisa nenhuma, eu sou office boy aqui. E eu aqui não mando nada, eu sou coitadinho, só faço o que me mandam. Então o cara entra com aquele sorriso amarelo, bobo, do Zé Serra. Zé Serra, aprenda a se fazer respeitar. Apresente um programa. Não é fazer uma denúncia vaga, porque você faz a denúncia tão vaga que você nem toca no nome do Lula. Fazer a denúncia já não é suficiente. E eu ainda vou escrever um artigo dizendo isso. Se alguém aqui tem algum contato com o pessoal do Zé Serra, ensinem isso para ele.
candidato em campanha não faz denúncia. Candidato em campanha apresenta um programa de ação e promete a solução do problema. A solução do problema é o seguinte: o problema são os 50 mil brasileiros que vêm morrendo assassinados todo ano. A maior parte por causa de negócio de tráfico, tá? Narcotráfico. E tudo isso aí sob o patrocínio do governo petista, que protege as Farc. Tá certo? Veja, a coisa até fica difícil de escrever, porque você tem aliança, vamos dizer, com Hugo Chávez, com Correia, etc, etc. E todo esse pessoal tem intercâmbio de proteção das Farc. Deu problema com as Farc num lado, eles puxam para o outro país e para o outro, para o outro. Então você tem uma rede continental de proteção às Farc, não é só o PT. Né? Então, seu Zé Serra, se tu é homem, apresente com um programa de ação, falando, olha, o país está dominado, tá certo, por uma quadrilha de assassinos, genocidas, narcotraficantes, e eu me apresento candidato à presidência para destruir isto. Você virará um herói nacional. Mas tu não quer ser herói nacional. Tu quer ser o bom moço, que a mamãe vai passar a mão na sua cabeça careca, tá entendendo? E dizer, meu filhinho, é isso que você é, porra. Então, não tem homem nessa porcaria, meu Deus do céu. E quando eu falo que os caras, vamos dizer, quando eu chamo os caras aqui de viado e boiol, não estou me referindo à sexualidade, não é questão de ser gay, não. Porque, ó, Júlio César era gay, mais viado que Júlio César é difícil. E era um líder de verdade, e mandava naquela merda, tá entendendo? Então, não estou falando da viadagem anal, estou falando da viadagem moral. Porque o que você faz com o seu orifício anal, meu filho, só prejudica você mesmo. Você pega uma hemorroida. Agora, viadagem moral, você está destruindo o país inteiro, você está entendendo? Então, Zé Serra, vê se aprende. Você quer ser candidato para ganhar? Então é o seguinte, todas as pesquisas no Brasil mostram que o eleitorado é maciçamente conservador do ponto de vista social, do ponto de vista moral, todos eles são contra aborto, todos eles odeiam narcotráfico. Apresente-se como candidato desta gente. Não fale genericamente, os problemas da segurança, não é assim que se fala. Não é assim que se fala, isso é linguagem. Assim você se qualifica para ser diretor de um departamento, para ser um burocrata, não para ser um líder, não para ser um presidente. O presidente é um condutor moral da nação, ele tem que dar um exemplo. Ele tem que ser o modelo do brasileiro. Como é que você quer que o brasileiro seja? Todo mundo cagão? Porque o pessoal da Farc não é cagão, o pessoal do PCC não é cagão, eles têm coragem. Será que as únicas pessoas que têm a virtude da coragem no Brasil são os bandidos? Meu Deus do céu, o que é onde? Ver, isso é a inversão moral completa. Isso aí não tem volta, minha gente. Se o Brasil continuar nesse caminho mais 2 anos, nunca mais se levanta. Não venham para mim com essa conversa de Brasil grande potência, porque os caras pensam só no ponto de vista econômico. Vocês são tão idiotas, o pessoal que analisa coisas com base na economia. Meu Deus do céu. Por exemplo, agora todo mundo diz, a China vai ser uma potência dominante, porque vai ser a maior economia, papapá. A China era a maior potência econômica do mundo em 1832. Presta atenção. E o que era a China internacionalmente? Não era nada. Era um país que tudo quanto é estrangeiro ia lá, dava pontapé na bunda do imperador. O imperador dizia assim, senhor, todo mundo mandava na China, porra. E era a maior economia do mundo. A Índia, na mesma época, era a maior economia do mundo, sob domínio britânico. Ser maior na economia não é ser o poder dominante. Quando é que vocês vão entender isso, porra? Economista tem merda na cabeça. Esse pessoal que faz análise baseada em economia, assim, eles leram Karl Marx e acreditaram. O pessoal liberal acredita que a economia rege o mundo. Então estão assombrados pelo, sabe, é o súcubo, o Karl Marx se apossou deles. Toda noite eles estão dormindo, vai lá o Karl Marx dá uma enrabadinha neles e eles gostam, porra. Acreditam nesse vigarista. A economia não rege nada, minha gente. A economia é efeito. A economia é como se fosse, vamos dizer, uma massa amorfa, hipersensível, tá entendendo? Qualquer coisinha abala, qualquer coisinha muda de direção. Uma decisão politicamente
forte, modifica, destrói ou constrói a economia do dia para a noite. A economia é a parte mais frágil e sensível da sociedade. Ela não é o motor da sociedade, é a parte movida. O que move a sociedade é a ação humana. Ação humana deliberada, contínua e bem pensada. Em todas as esferas, na esfera política, na esfera militar, na esfera cultural. Né? Se você tem a visão correta da realidade, visão realista, e você age de maneira contínua, persistente e eficaz, você ganha. É uma questão de tempo. O PT ganhou por quê? Porque continuou durante 40 anos a mesma política. O PT no começo não se incomodava nem sequer de ter a menor votação. Ele não cedia, não fazia aliança. Por quê? Porque ele estava construindo a força ideológica, que acabou por se sobrepor às outras. Né? Então, peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu? É Marcelo, como vai de São Paulo? Marcelo, tudo bem? Tudo bem, faz tempo que não ligo. E... Liga. Muito bom. Queria perguntar para você o seguinte, eu vi lá o site do defesadademocracia.com.br, onde nós vimos lá o quê? Na verdade, um monte de viúvas da esquerda, né? Exatamente. Agora abandonadas. Não sei se já saiu. Dizendo como é que está lá Hélio Bicudo. Exato, as viúvas estão lá. Faça um manifesto contra você mesmo, porra. Né? Então, Eliane Cantanhede. Dom Paulo Evaristo. Deles naquele manifesto vale por um atestado, tá certo? De vigarista, atestado. Ó, eu sou vigarista, eu enganei todo mundo. Vale por uma confissão. Eles assistiram à transfiguração aí do Lula, que era um sindicalista que reverberava, na verdade, ideias democráticas, sem saber o que é democracia verdadeiramente? Ou estava escamoteando? Tudo fingimento. Leia os documentos internos do PT e você vai ver que o programa de fazer a revolução e de enganar todo mundo com a linguagem democrática já está lá. O Lula não é um inocente, não era um sindicalista democrático que depois mudou. Não. Já na eleição de 2002 ele deu uma entrevista a El Tempo, dizendo, olha, nós estamos com toda essa linguagem democrática, mas é só para enganar os caras. Ele disse isso, porra. E no fundo, eles estão assistindo agora a postura autocrática do Lula, ou tirânica, ou ditatorial, o que seja. Agora, o fato é que a guerra, eu digo, no que diz respeito às ideias, né, ela precisa ser vencida, né? Então, eu queria saber o que você acha de suportar ou não, por exemplo, um movimento como esse. Não, a gente tem que apoiar. Mas a gente tem que apoiar e fazer mais, tem que fazer o que eles não fizeram. Eu tenho que dizer, apoia as suas palavras e acrescento mais estas. Primeiro, não é que o Lula mudou, o Lula sempre teve esse plano e ele confessou. Vocês aqui quiseram enganar a nação, vendendo essa imagem do falso Lula, Lulinha Paz e Amor, Lulinha Democracia. Foram vocês, Hélios Bicudos, Eliane Cantanhedes e outros. Por vocês que venderam essa imagem, vocês são culpados disso. Então não é que não aceitamos a sua assinatura no manifesto. Aceitamos sim, só que você tem que pôr um PS. Estou lavrando a minha aqui assinatura contra mim mesmo. Mas eles não são homens para dizer isso. Pô, Eliane Cantanhede não tem obrigação de ter duas bolas, mas o Hélio Bicudo tem. As bolas podem estar velhas, mas as minhas também estão. Agora, Olá, outra coisa. Aquela imagem de santo, nenhum petista é santo, nenhum esquerdista é santo, são todos vigaristas. O esquerdismo é vigarista na sua essência. Quer dizer, a promessa de um futuro melhor a ser realizado mediante a concentração do poder é a grande vigarice da história humana. Quem quer que venha com essa promessa deveria ser mandado para casa e levar um chute do cu, dizer, fica quieto, cala a boca, burro, vai lavar chão. Você está entendendo? Vai ser frentista de posto de gasolina, que essa é a sua capacidade. Todos eles são culpados disso. Um dos depoimentos que chama atenção nos vídeos, Olavo, esse é muito triste, é do irmão do Celso Daniel, o Bruno Daniel,
E porque ele, de fato, eu não sabia, e vi lá no site, deve ser verdade, né? Que ele já é reconhecido, ele está exilado na França e ele é reconhecido como um perseguido no Brasil. O Isso é Brasil muito está grave. cheio de exilados. Eu estou dando para você, eu fui testemunha técnica num processo de um policial brasileiro, né, que teve um tiroteio com narcotraficantes, e daí foi jurado de morte, e o pessoal, as autoridades, em vez de dar apoio para ele, tiraram da seringa, tá entendendo? O cara então veio correndo para cá. Eu fui testemunha técnica, eu vi isso. O primeiro brasileiro que foi oficialmente exilado aqui. Mas extraoficialmente tem um monte. Inclusive eu estou aqui autoexilada, claro, mas não por esses motivos. Claro que a ameaça de morte, eu já era colecionador de ameaça de morte. Toda semana chegava 3 ou 4. Né? Não é por isso que eu estou aqui porque eu não aguentava mais tanta baixeza, tanta estupidez em volta de mim, eu ia ficar maluco. Eu ia sair na rua batendo nas pessoas, porra. Não aguentava mais isso aí. Então eu vim aqui porque o negócio aqui é mais respirável. Tem problema também, mas é mais respirável. Mas o Brasil está cheio de exilados. E pessoas, vamos dizer, de alta qualificação técnica que sai do Brasil, também porque não aguenta o ambiente, e vem para cá, vem para as universidades aqui, é bem recebido, né? Tem uma atmosfera boa. Então, isso está acontecendo, quer dizer, um ambiente opressivo e depressivo que criaram. E o caso está mais que provado que o PT está envolvido na coisa, até matou não só o cara, como matou um monte de testemunha dele. Agora ninguém quer investigar, ninguém tem culhão para investigar. Nem é o caso do prefeito de Campinas. E sobretudo essa ligação do PT-FARC, que tem gente que tem a cara de pau de duvidar. Você mostra lá o documento do PT jurando solidariedade integral à FARC contra o governo da Colômbia. Está assinado por todos os representantes de cento e tantos partidos políticos, incluindo o Lula. Digo, está aqui a solidariedade. Não fui eu que inventei, são eles que estão dizendo. E ainda tem gente que diz, será? Eu chamo isso a síndrome do piu-piu. Será que eu vi um gatinho? Olha, Olavo, outra coisa, finalmente, já que você mencionou o seu autoexílio, eu também deixei de ligar um pouco aí no programa e de frequentar o fórum lá no Orkut, até porque também mudei, me autoexilei, né? Na verdade, minha mulher exilou a família inteira, porque ela já não dormia mais, né? E nós fomos para Portugal, estamos vivendo em Portugal, né? De Santa Terrinha. Santa Terrinha, mas um ambiente melhor, viu? Um povo bastante conservador, eu sei, tem problema. Inclusive intelectuais portugueses, né, são assim de fazer o brasileiro ficar com vergonha, meter a cabeça no prato e descarga. Agora, lógico, tem problemas também, mas o fato é que a gente às vezes precisa ir mesmo, né? E eu tive aí o ultimátum aí da família inteira, não teve jeito. E acho que eles estão certos, né? Eu não estava errado, não. De qualquer sorte, queria te deixar um abraço, né? Dizer que se puder, vou ligar e lhe dar os parabéns aí pelo programa. Um grande abraço. Obrigadão. Ligue sempre. Tchau. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô, Olavo? Eu? Ah, não sabia que eu estava no ar. Olha, é Renato aqui do Canadá, tudo bem? Renato, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu só fazer um comentário. Eu já sou ouvinte frequente, já faz anos, 2, 3, 4 anos atrás, leitor frequente das antigas colunas. Parabéns aí pelo programa, pela mentalidade e tudo. E eu só vou ser muito rápido. Você está falando aí das propagandas políticas. Você já viu aí nos Estados Unidos que vai ter eleição agora, legislativa? Quando um candidato quer fazer propaganda dele mesmo, ele faz a propaganda usando o outro. É igual a Coca-Cola, quer fazer propaganda da Coca-Cola, ela usa a Pepsi. Pois é o propaganda... certo. É o certo. E não mas tem no Brasil, o pessoal fala, não pode falar lata, nada, coisa horrível. não pode apontar defeito, não pode falar nada. Esse povo Não é tem só que vir nos Estados Unidos e ver o que é propaganda eleitoral democrática aí para aprender. E parar de ficar assim. Você tem toda a razão. Só precisa ver como é uma eleição americana, as coisas horríveis que se falam. E não é só falar, não, porque só criticar não adianta. Você tem que apresentar um programa de ação. Dizendo, quando eleito, eu vou fazer isso, mais isso, para ferrar com esses desgraçados e botar eles na cadeia.
E no final põe lá o nome. A propaganda foi patrocinada por fulano, fulano, ciclano. Associação XYZ. Tá lá. É o pessoal dá o nome de onde veio o dinheiro. A outra coisa que eu queria falar com você era o seguinte, é só para ficar prendido ao cotidiano, porque o escopo da sua fala é muito grande, não tem como, né, elogiar tudo. Você já viu agora aí nos Estados Unidos, tem pouco tempo atrás, essa semana que passou, uns 3 ou 4 estudantes gays cometeram suicídio nas universidades porque os colegas deles transmitiram as relações sexuais que eles tiveram dentro do alojamento com os quais compartilhavam com os outros colegas que não eram gays. E agora a mídia e todo mundo está querendo culpar aqueles que transmitiram o ato sexual desse pessoal, ao invés de se focar no motivo pelo qual a pessoa cometeu suicídio. Ela cometeu suicídio porque no mundo estava envergonhada. De denunciar que o cara é gay, isso aí o próprio movimento gay faz. Eles não gostam de gay dentro do armário, eles abrem o armário. O sujeito um dia teve lá a tentação, bebeu umas e outras, falou, eu vou dar para o fulaninho. Né? Por exemplo, eu vou dar para o senhor Eduí Ferro. Né? Vocês nunca viram a cara dele, vocês não imaginam o que eu estou falando. Mas vamos supor que eu enchesse a minha casa e não, eu vou dar para o Eduí. Pronto, e daí nós vamos lá, no dia seguinte nós acordamos os dois, né? Puta que cagada que nós fizemos, uma coisa horrorosa. Então, pronto. Daí os caras já filmam aquilo e dizem, pronto, os dois são gays. Ora, meu Deus, eles sempre fizeram isso, por exemplo, Lord Byron, um poeta. Né? Lord Byron comeu 290 mulheres e 2 rapazes. Pronto, virou gay. Quer dizer, entra já por o rol dos gays. O próprio movimento gay faz isso para forçar o sujeito a aderir ao movimento. É claro que é uma coisa perversa, porque todo mundo tem direito à sua privacidade. E, sobretudo, quando é jovem, tem direito à experiência, a experimentar, para ver se você quer aquilo ou não. Né? Você vai lá, dá uma vez e fala, esse negócio dói, eu vou desistir. Pronto, acabou. E daí ele casa com a mulher, leva uma vida normal, tá tudo certinho. Agora o pessoal pega e destrói a vida do cara, falando, nós destruímos a sua vida, ou então você entra pro movimento. Então quem tem que entrar e dizer, assumir, agora sou gay. Ele não quer mais dar, mas ele vai ter que continuar dando, porque agora assumiu, vestiu a camiseta, pô. Isso aí é que nem bebida. Por exemplo, eu quando era jovem, eu bebi pra caramba. Eu odiava beber, mas todo mundo de volta bebia, eu enchia a cara também. Um dia eu falei, pô, eu não tenho personalidade, cara, eu vou parar com esse negócio. Né? Aqui, ó, eu vou falar a última coisa antes de desligar, para dar oportunidade para você continuar e os outros ouvintes também participarem. Saiu agora aqui nesses jornais aí da CBS, ABC, sei lá o que, das 7, 8 horas, um fulano que estava num estacionamento e viu um carro lá com a janela um pouquinho aberta e um cachorro latindo. E ele foi lá querer salvar o cachorro, porque você sabe que animal aqui tem mais direito do que o ser humano, né? Você não pode encostar a mão, tem que tratar bem, que não sei o que, tudo bem, mas não precisa exagerar. E o camarada foi lá e não conseguiu abrir a porta do carro. O que ele fez? Quebrou o vidro do carro. A proprietária do veículo, que estava no supermercado, chegou no estacionamento, chamou a polícia pro fulano, e a polícia falou, meu filho, você vai pagar isso aí que você fez, ou então você vai preso. Porque você não tinha... Não, mas eu estava querendo salvar o animal, o pobrezinho do cachorro, que não sei o quê. Puta merda! E a imprensa toda, a reportagem, falando que o camarada estava certo, que ele tinha que fazer isso mesmo, não sei o quê, e culpando o proprietário do carro. Eu não entendo isso não, tá muito louco também isso aqui de vez em quando. Eu vi deixando o cachorro no automóvel, porra. Vamos lá, ele fica quieto. Ele nunca lá. Eu vou desligar aqui, um abraço para você, tudo de bom? Um abraço, continua assim que a gente precisa, viu? Peraí, tem mais gente aí. Oi, Olavo. Oi, Olavo. Quem é? Eduardo, de Campinas. Eduardo, tudo bem? Como vai? Tudo em ordem, graças a Deus. Próxima semana estamos aí na Consciência da Imortalidade. Tenha uma boa viagem, será bem-vindo.
Olavo, eu queria falar duas coisas. A primeira é que o senhor foi responsável ao dizer que o Lula devia ser frentista de postos de gasolina. Porque se ele for frentista, Olavo, como assim? Ele vai matar muita gente. Ele Pois vai é, discutir- mas não pode dar uma bomba de gasolina na mão dele, vocês me Não desculpe. Alô? Ih, acho que caiu a linha. Então, ih, caiu a linha. Muito bem. Então, enquanto isso, eu vou lembrar para vocês um negócio. Aqui o Tiago me mandou um e-mail pedindo indicação de alguns livros para o estudo do direito. Como eu sei que eu tenho muitos alunos que estudam direito, eu vou dar aqui uma lista de livros. Tá certo? Muitos deles estão traduzidos em português. Então, são livros clássicos, não são livros de atualização, são livros clássicos que todo mundo tem que ler. Então, o primeiro aqui, Simone Goyard Fabre. Goyard escreve-se G-O-Y-A-R-D, tracinho, Fabre, F-A-B-R-E, que nem o namorado da Marta Suplicy. Simone Goyard Fabre, espero que não seja parente. Os Princípios Filosóficos do Direito Político Moderno. Foi editado em português pela Livraria Martins Fontes. Da mesma autora, Simone Goyard Fabre, Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São livros da mais alta qualidade. Eu nem sei como foram publicados no Brasil. Né? Para quem lê italiano, lê o livro do Igino Petrone, Igino sem H, italiano, I-G-I-N-O, Petrone, P-E-T-R-O-N-E, Filosofia del Diritto. Deve haver tradução em outras línguas. Quem lê italiano prefere o original, que é o Petrone, além de ser um grande filósofo de direito, é um escritor maravilhoso. Outro autor italiano, Santi Romano, Santi, S-A-N-T-I, Romano, Princípios de Direito Constitucional Geral, foi publicado no Brasil pela Revista dos Tribunais de 1977, deve ser acessível ainda a edição. Giorgio Del Vecchio, Giorgio, G-I-O-R-G-I-O, Del Vecchio, D-E-L, espaço V-E-C-C-H-I-O. Lições de Filosofia do Direito. Tradução portuguesa pela editora Armênio Amado de Coimbra. Aqui, Jorge Ripert. Jorge com S final. Ripert, R-I-P-E-R-T. Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno. Livro essencial. Aqui, Chaim Perelman, o grande estudioso da retórica. Chaim, C-H-A-I-M Perelman, P-E-R-E-L-M-A-N. Lógica Jurídica, publicado em português pela Livraria Martins Fontes. E, finalmente, o grande clássico do Rudolf von Ihring. Ihring escreve-se J-H-E-R-I-N-G. Lê-se Ihring. A Evolução do Direito. Na verdade, o título Zweck im Recht, quer dizer, é o impulso do direito, na verdade, mas foi traduzido pela Livraria Progresso da Bahia em 1956. Vocês talvez achem cedo. Quem achar, faz um monte de PDF e distribui para os amigos. Livraria Progresso da Bahia, 1956. Rudolf von Ihring, A Evolução do Direito. Além do mais, coisas indispensáveis são a Filosofia do Direito do Miguel Reale e as lições... Introdução à Ciência do Direito, também do Miguel Reale, ambos editados pela Saraiva, São Paulo. Então fica aí, tem aí leituras para alguns meses. Tem mais alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô? Professor Olavo? Eu? Boa noite, como é que vai, Boa noite. senhor? Quem é? Tudo bem? É Daniel Martinon de Londrina. Daniel Martinon de Londrina. Tudo bem? Tudo bem, doutor Olavo, como é que vai? É o seguinte, professor, a respeito do caso que foi citado na semana passada, daquele padre, o Mauro Batista Pedrinelli, que havia proibido a entrega dos panfletos da ACNBB na sua paróquia. Pois bem, Sim. Eu estive com ele hoje, né? Fui lá peitar o homem, conversar com ele, ver qual era a opinião dele, o que havia acontecido. E ele colocou algumas situações novas que não foram expostas na última conversa, na citação que foi feita no último programa. Então eu me apresentei a ele como um simples observador, né? Não como jornalista, eu não sou jornalista, minha profissão é fotógrafo, e coloquei para ele o que tinha acontecido. E ele colocou aqui dois fatos que eu achei no mínimo interessantes. O primeiro
é que esse panfleto já havia acontecido uma reunião aqui na arquidiocese e o próprio arcebispo havia feito algumas restrições sobre a divulgação do panfleto, alegando que parte desse panfleto havia sido concebido por uma facção, uma pequena parte da CNBB, e não por toda a CNBB. É claro que isso é discutível porque... Bom, isso depois contra a CNBB e não contra o panfleto. Exatamente. Então, e o segundo fato que eu achei coerente é que realmente eles estavam dentro do que seria o território da igreja, ou o espaço do que pertence a pedir autorização ao pároco, né? Então eu achei que ele foi até bastante educado, sabe? Ele está bastante constrangido com o fato. Houve um advogado aqui de Londrina que ele não me informou o nome, mas eu vou procurar saber e me informarei a respeito. Mas você vai ter razão em todos esses aspectos, mas tudo isso são detalhes irrelevantes para a história. Exato, então. Essa vamos dizer, é a essência do problema. Pois não. É para votar em candidato abortista ou não? A resposta é não. Sim, senhor. Nunca. Você não pode votar em abortista, se você é católico, você não pode votar em abortista, como você não pode votar em comunista. Exatamente. Então, eu fiz essa afirmação a ele. Sim, não. O resto é conversa do demônio. Exatamente. Então, eu fiz com conversa do demônio. Eu fiz essas afirmações a ele. Inclusive a primeira iniciativa que eu fiz uma carta e enviei para o arcebispo. Falei, olha, aconteceu isso, assim, mandei com o link do programa, a fala do Grimaldo, a sua fala, tudo. Eles estão a parte de tudo que aconteceu. Aí eles ficaram até um pouco ofendidos com alguns palavrões, como eu falei, mas o estilo do programa é esse mesmo. Né? Eu digo palavrões pessoalmente. Exato. Nós não podemos discutir a coisa aqui. Exatamente. Nós não podemos discutir essas coisas, tem que ser discutidas em aberto e o estilo do senhor é esse. E a gente ouve o programa porque quer, não é mesmo? Eles são, se o cara é um bispo, né, ele faz parte da hierarquia da igreja, ele tem que agir de acordo. Se ele mija fora do pinico, meu filho, sobretudo se ele age de maneira que lhe mereça a excomunhão automática, apoiando o comunista, você não tem que respeitá-lo mais. Eu sei que o que eu estou dizendo parece anormal, tá certo? Porque a igreja é uma organização eminentemente hierárquica, a igreja não é uma democracia, tá certo? E as ordens vêm do Papa e se transmitem aos fiéis através da hierarquia. Então, normalmente, temos que obedecer à hierarquia integralmente sem discutir. Mas na situação atual de total anormalidade, onde você não sabe mais quem é quem, né? Por exemplo, depois que descobriram 82 cardeais na loja maçônica P2, qual é a confiabilidade? Esses camaradas todos que estão aliados a comunistas, estão aliados até a narcotraficantes. Se você, em nome do princípio da obediência, você obedece o cara que está mandando você fazer o mal, você está destruindo a igreja, meu filho. Então, uma situação anormal, você não pode continuar agindo normalmente, você tem que fazer uma anormalidade contrária. Então, a anormalidade é faltar com o respeito a quem desmereceu o respeito. Daí a coisa fica certa. Que nem meu irmão fez com o cardeal Dom Paulo Evaristo, que estavam lá roubando dinheiro devido à minha mãe que trabalhou na Cúria. Ele entrou dentro da sala, ninguém queria resolver o problema. Ele entrou, falou na cara do Paulo Evaristo, isso aqui é um bordel e você é um proxeneta. O homem resolveu a coisa em 2 minutos. Em 2 palavras. Então, professor, eu reitero novamente, eu simplesmente fui lá porque eu acho muito bacana aquilo que o senhor ensina e levo isso como verdade na minha vida. Nós temos que saber todo o processo, quer dizer, o status questiones, não é isso? Quer dizer, o que aconteceu? Quem as pessoas que foram lá? Você fez a coisa certa, eu fui lá, ele falou assim, você é a primeira pessoa que veio me consultar. Eu volto atrás e peço desculpa, mas sim com a maior facilidade. Então, exatamente. Todo mundo, se eu fiz a cagada, eu volto atrás. Exatamente. Eu caguei, eu mesmo limpo. Ele ficou bastante, ele estava bastante chocado. Nós tivemos aqui em Londrina, não sei se o Grimaldo comentou com o senhor, nós tivemos 2 casos aqui gravíssimos. Ficou chocado porque eu falei nessa linguagem, porque se eu chegasse exatamente, com respeito, etc., ele ia me pisar em cima. Então, vamos lá, vamos tentar chegar na verdade, professor. Eu lamento fazer isso, não é o meu temperamento, aqui minha mulher me conhece, meus filhos me conhecem. Eu sou o cara mais pacífico, bonzinho do mundo, quando me faz de trouxa eu não ligo. Tá certo? Nunca me ofendo por coisa pessoal.
Se a pessoa me roubar, me prejudicar, eu não digo uma palavra contra ela. Mas nesses casos, meu filho, o que está em jogo é a honra da própria igreja. Exatamente. Então, o cara não vai cuspir na minha igreja, na minha frente. Não vai. Se ninguém, Agora, eu gostaria que o senhor... ninguém Eu sei que santos defende, então vem os bandidos, tá entendendo? professor... O santo pediu demissão, Jesus Cristo convocou os bandidos que nem eu. Eu só queria dizer o seguinte, eu ainda agora, inclusive, recebi uma resposta por e-mail do Silvio Grimaldo, esclarecendo que ele está indo para ir fazer o curso e ajudar o senhor no próximo curso da semana que vem, não é mesmo? E daí ele me respondeu, contando mais detalhes, sabe? Então a gente está aqui observando o que está acontecendo com a fonte primária, né? Vendo, ir lá, fala com o padre, fala com o bispo, para a gente saber o que aconteceu na realidade e colocar os pingos nos is, né? É o que tem que fazer mesmo. É o que tem que fazer e olha, é difícil, hein, professor? E é ameaçador, a gente recebe ameaça de tudo que é lado, é uma selva, é um troço... Mas isso é um bando de filha da puta e vigarista que se apossou da igreja, farsantes, comunista, abortista, satanista, que está lá no cargo de bispo até de cardeal. Nós temos que tirar essa gente, porra. Eu ainda não cheguei a o Papa está cercado de bandido lá, porra. Então, eu confesso para o senhor que eu não cheguei ainda a uma conclusão sobre este caso, tá? Eu realmente fui lá, olhei no olho, vi que o homem estava, assim, magoado, chateado com o troço. Então eu fui lá, fiz outras perguntas para ele, que depois eu vou passar esse esclarecimento por e-mail para o Grimaldo. É claro, eu vou precisar escrever isso com muita calma. Então avisa para esse pai o seguinte, homem não fica magoado, quem fica magoado é menininha. Tá. A gente não tem que ter nenhum sentimento baixo, nem ódio, nem mágoa, nem ressentimento, nada disso. A gente tem que ter... E o pior... a gente faz erro, a gente mesmo tem que pedir desculpa e voltar atrás. E o pior é essa autopiedade. Essa autopiedade que a gente vê no Lulinha aí o tempo todo. É muito feio isso, meu Deus. Porque eu fui muito pobre, ai meu Deus. Então, eu nasci pobre, minha mãe nasceu analfabeta. Ai. Eu era mais pobre que o Lula na infância. Além de pobre, é doente. Agora vou ficar com choradeira. Você tem que me dar dinheiro porque eu era pobrezinho. Só que eu não sou mais, porra. E ele professor, nós estamos aqui investigando os fatos, levantando a verdade e tudo isso com a bênção da nossa Virgem Maria, não é mesmo? Acho muito bacana o senhor fazer essa oferta de que nesse programa, no seu programa, a gente sempre protegidos pela Virgem Maria, pelo Padre Pio, isso é muito bacana. A gente realmente fica muito preso a essa consciência que está se formando em vários estudantes e vários amigos que estão participando dos seus cursos e tomando esse horizonte como meta, né? Muito bem. Então, vamos continuar. Eu vou continuar aqui observando os fatos e qualquer novidade eu lhe telefono ou falo direto com o Grimaldo e a gente vai esclarecer isso no momento. Obrigado. Um grande abraço, professor. Grande abraço. Fique com Deus. O Silvio... Falar em Silvio, ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Pô, tem 2 alunos do Olavo que são frentistas e nenhum deles é o Lula. O Olavo deveria se penitenciar e dizer logo que essa gente, Lula e companhia, não serve pra porra nenhuma. Então, não vão ser frentistas. Se o cara pedir emprego de frentista, recuse. E não manda ele limpar privado, porque ele pode cair dentro da privada, porra. Agora aqui, o Bernardo Vieira Emerick diz que começou organizando uma marcha contra o aborto. Excelente iniciativa. Agora, eu gostaria de pedir que o senhor pedisse aos colaboradores do Mídia Sem Máscara que nos ajudassem. Certamente escreva para eles, você tem todo o meu apoio. Infelizmente, aqui no meu papel não saiu o seu endereço de e-mail para contato. Mas escreva para o pessoal do Mídia Sem Máscara, eles vão te ajudar. Aqui recebi uma carta excelente do Kevin Campos, exprimindo meu sincero entusiasmo, sentimento de respeito e real admiração pela sua pessoa e trabalho. Muitíssimo obrigado. Daí ele faz uma pergunta pessoal, que tipo de ferramenta eu poderia ser, que utilidade tem eu no mundo e ter essa forma de consciência? Olha, Kevin, o negócio é o seguinte, o que o Brasil mais precisa é formar uma nova geração de intelectuais, porque sem a liderança intelectual não tem liderança política, não tem nada. Nós estamos, vamos dizer, atrasados 40 anos nisso. O negócio é estudar e formar uma camada de estudiosos sérios para que a próxima geração possa ter uma classe política melhorzinha. Agora, a classe política não pode sair do nada. Isso leva 20, 30 anos para formar. Né? Peraí, eu acho que o nosso tempo acabou, né?
Então, infelizmente, acabou. Não deixe, por favor, de colaborar ali com a Graça Salgueiro no site notalatina.blogspot.com. Entra lá e contribuam. Não dá para essa mulher continuar trabalhando de graça eternamente, pô. Enquanto tá aí os caras se enchendo, né, Luiz Garcia, né, e Luiz Nassif, tudo se enchendo de dinheiro para fazer merda. Não é possível, porra. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.